Ao nascer do sol sobre a capital da Guiana, está ocorrendo uma transformação que poucos poderiam ter previsto. No meio das antigas vias coloniais e das catedrais de madeira em ruínas, os primeiros sinais de um incrível boom econômico podem ser vistos. As ruas antes sonolentas agora estão cheias de atividade, com o som de construção e maquinaria pesada enchendo o ar. Cidadãos anteriormente desempregados ocupam freneticamente locais de construção ou correm pela cidade dirigindo táxis. Guindastes se elevam sobre portos recém-construídos, que são instantaneamente invadidos por embarcações. Grandes planos de infraestrutura foram postos em movimento, incluindo gigantescas usinas de energia a gás e hidroelétricas, extensas rodovias destinadas a conectar suas regiões remotas e países vizinhos, e um novo porto de águas profundas para atender a demanda global insaciável. Aumentos dramáticos de financiamento visam revitalizar os sistemas de saúde e educação, tornando-os os melhores da região. Enquanto centenas de milhares têm projeções de sair da pobreza em apenas alguns anos. A economia que mais cresce no mundo. Tudo isso está sendo financiado por um tsunami sem precedentes de crescimento econômico. De fato, a economia da Guiana cresceu em impressionantes 57,8% em 2022, superando amplamente todos os outros países do mundo. E em apenas 5 anos, a Guiana planeja se tornar a nação mais rica da América do Sul, com um PIB per capita projetado em paridade com a Itália. Tudo isso é único para a Guiana, que historicamente era mais conhecida por sua ineptidão econômica do que por seus sucessos. Na verdade, foi apenas alguns anos atrás que era uma das nações mais subdesenvolvidas e estagnadas da América do Sul. O desemprego era dolorosamente alto, quase metade da população vivia na pobreza. E a educação, saúde e infraestrutura eram praticamente inexistentes, desmoronando de décadas de negligência. Juntamente com meio século de política amarga e polarizada etnicamente, o povo da Guiana sofreu terrivelmente, e as coisas pareciam improváveis de mudar em breve. Então, com o atual milagre se desdobrando, algumas perguntas vêm à mente. Por que a Guiana era tão pobre para começar? Como está se desenvolvendo tão incrivelmente rápido? E tudo isso não parece um pouco bom demais para ser verdade? Quer aprender e gerar renda de R$100 a R$347 por dia através do YouTube? Esta é a fórmula na qual me faz gerar renda com o YouTube. Aprenda todos os macetes para crescer no YouTube e gerar renda mesmo sem monetizar o canal. Link no primeiro comentário fixado. Enquanto os exploradores espanhóis se apressavam para explorar a maior parte da América do Sul no século XVI, eles em grande parte ignoraram a região, conhecida infamemente na época como a Costa Selvagem, devido à sua suposta falta de recursos. Os holandeses eventualmente se estabeleceram na área, que hoje constitui a nação moderna da Guiana. Os lamaçais costeiros e vastos estuários logo se mostraram ideais para o cultivo de cana-de-açúcar. Para impulsionar a expansão da indústria, dezenas de milhares de escravos africanos eram importados a cada ano, atingindo o pico em 1833, com mais de 100 mil escravos ativos, o que representava 60% da população da colônia. Nesse ponto, a Guiana já era uma colônia do Império Britânico, e pouco depois, em 1838, a abolição da escravidão em suas colônias causou uma interrupção sísmica na indústria açucareira dominada por escravos, que representava uma vasta porção da economia guianesa. Desde o fim da escravidão até 1917, quase 250.000 de servos indianos contratados foram trazidos para a Guiana Britânica. É por isso que hoje a Guiana é amplamente dividida pelos dois grupos étnicos dominantes, os indo-guianeses, que ainda trabalham desproporcionalmente na agricultura nas regiões rurais, e os afro-guianeses, que compõem a maioria da população urbana do país. Conforme o século XX amanheceu, a Guiana começou a explorar um novo recurso:
À medida que o mundo começou a explorar muitos usos do alumínio, o minério que o produz, a bauxita, foi encontrado em quantidades abundantes na Guiana. De fato, a Guiana é tão rica em bauxita que, na década de 1960, apesar de ser uma nação relativamente pequena, tornou-se a quarta maior produtora do mundo. À medida que o mundo entrava em uma nova era de descolonização após o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo da Guiana esperava poder finalmente tomar o destino em suas próprias mãos. Em 1953, a Guiana obteve o sufrágio universal. Com a eleição de Cheddi Jagan, que era amplamente visto como muito pró-comunista, os britânicos suspenderam temporariamente a Constituição e enviaram tropas. Ao mesmo tempo, o partido pelo qual Jagan concorreu, o PPP, se dividiu ao longo de linhas étnicas, com Forbes Burnihan se tornando o líder do PNC, dominado pelos afro-guianeses. Isso incitou uma quantidade significativa de violentos distúrbios étnicos que polarizaram ainda mais a população da nação. E, como você pode ter suspeitado, coincidindo com a Guerra Fria, os Estados Unidos deram apoio ao PNC percebido como menos comunista, e, em combinação com uma eleição menos justa, Forbes Burnihan chegou ao poder e levou a Guiana à independência em 1966. No entanto, à medida que a Guiana ganhava independência política, estava longe de ser economicamente independente. A maioria das decisões econômicas substanciais continuava sendo tomada por outros países, uma vez que uma grande porcentagem da economia era controlada por grandes empresas estrangeiras. Uma empresa, por exemplo, a britânica Booker McConnell, controlava 85% da produção de açúcar da nação, que era 1/3 da economia, 13% de sua força de trabalho e representava quase 40% das receitas de câmbio da Guiana. E não era apenas açúcar. Apenas duas empresas de mineração de bauxita, uma americana e outra canadense, lucravam com mais 45% das receitas de exportação da nação. Muitos guianeses argumentavam que essas empresas não apenas exploravam os recursos da nação, mas também bloqueavam ativamente o desenvolvimento da nação devido à sua influência avassaladora sobre a economia. Apesar do que os Estados Unidos e o Reino Unido esperavam, Forbes Burnihan concordou, em 1970, proclamou a Guiana como uma república cooperativa socialista. O que isso significava é que o governo exigiria pelo menos 51% de propriedade em qualquer empreendimento comercial. Em teoria, isso limitaria a dominação estrangeira da economia, deixando espaço para a expertise estrangeira necessária, experiência gerencial e investimento necessário. Na prática, as empresas estrangeiras zombaram da ideia de propriedade compartilhada e se recusaram a ceder às exigências. Ao longo da próxima década, o governo nacionalizou todas as principais empresas estrangeiras, eventualmente tendo controle direto sobre 80% da economia. Os preços globais elevados do açúcar e da bauxita permitiram ao governo aumentar os gastos, resultando em um crescimento econômico elevado. No entanto, no início dos anos 80, os favoráveis preços das commodities que sustentavam a economia guianesa declinaram acentuadamente. Não apenas a economia encolheu devido à queda nos preços de suas principais exportações, mas, como o governo havia nacionalizado as principais corporações, perderam crucialmente as equipes de gerenciamento estrangeiras qualificadas e o suprimento constante de investimento necessário para manter as principais indústrias. Como resultado, a produtividade despencou. E enquanto o governo continuava a contrair dívidas, eventualmente totalizando mais de 6 vezes o PIB, o dinheiro foi desviado de investimentos produtivos, como infraestrutura, saúde e educação, piorando ainda mais os padrões de vida da nação e tornando impossível pagar suas dívidas no futuro. Até o final da década de 1980, diante da iminente falência e imensa pressão internacional e doméstica, o governo da Guiana implementou um ambicioso programa de recuperação econômica que desmantelou a economia socialista, quebrando seu isolamento autoimposto de décadas e eventualmente privatizando grandes partes da economia estatal.
Com medidas de austeridade apoiadas pelo FMI, o país evitou uma calamidade. No entanto, o evento mais crítico que permitiu essas reformas foi a morte de Forbes Burnham, que por décadas governou com poder quase absoluto, recusou-se a admitir as falhas de sua república cooperativa e permitiu que a situação fugisse de controle. O governo indo-guianês e seus 23 anos de governo estavam imersos em nepotismo e corrupção, permitindo que o contrabando e o crime organizado se enraizassem. A falta contínua de oportunidades significava que 80% dos trabalhadores qualificados migravam. Uma dependência contínua na exportação de recursos brutos prejudicava o desenvolvimento, enquanto infraestrutura, educação e saúde continuavam sendo negligenciadas. Na metade da década de 2010, a Guiana era a terceira nação mais pobre da América do Sul. 40% da população vivia na pobreza e agora tinha a maior taxa de suicídios do mundo. Em 2015, uma descoberta foi feita que mudou para sempre o destino da Guiana. Após 80 anos de especulação e 7 anos de perfuração exploratória, a ExxonMobil descobriu um verdadeiro oceano de petróleo abaixo da prateleira costeira da Guiana. De fato, tanto foi descoberto na região que representa 2/3 das descobertas totais de petróleo do mundo nos últimos 7 anos. Em um curto período de tempo, a Guiana passou de reservas estimadas de petróleo zero para 11,2 bilhões de barris, hoje avaliados em quase $1 trilhão. A produção começou apenas no final de 2019, mas até 2027, estima-se que a Guiana estará produzindo mais de 1 milhão de barris por dia, tornando-se a maior produtora per capita de petróleo do mundo, superando as produções da Arábia Saudita, Noruega, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. Desde o início da produção, a Guiana viu taxas de crescimento de 43,5%, 57,8%, de longe o crescimento mais rápido de qualquer outra nação nos últimos 3 anos. E agora é possível que até 2027 a Guiana tenha um PIB per capita de $35 mil, o que a colocaria no mesmo nível da Itália. A receita total que o governo receberá até 2035 é de $157 bilhões, quase $200 mil por cidadão. Essa enorme quantia de dinheiro poderia, teoricamente, resolver todos os problemas econômicos da Guiana. E muitos residentes ainda têm esperança nessa possibilidade, especialmente diante das graves dificuldades que tiveram que suportar ao longo do último meio século. No entanto, outros temem que o dinheiro nunca chegará aos cidadãos comuns ou, pior ainda, que a nação desmoronará devido a uma riqueza excessiva muito rapidamente. De fato, uma rápida olhada na vizinha Venezuela mostra o quão desastrosa a exploração do petróleo pode ser para uma nação. Isso é chamado de maldição dos recursos, que tem sido extensamente discutida no canal, mas, essencialmente, quando nações, especialmente uma pobre ou em desenvolvimento, entram ou começam a explorar um recurso que gera grandes quantidades de receita rapidamente, alguns efeitos negativos frequentemente começam a sair de controle. O primeiro é que a moeda local começa a experimentar um aumento dramático na demanda, o que infla a taxa de câmbio. Isso torna as importações muito mais baratas e as exportações muito menos competitivas no cenário global. Isso tem consequências desastrosas para as indústrias e empresas locais que não lidam diretamente com o recurso em questão. Mas o pior de tudo, a maldição dos recursos quase sempre corrompe governos fracos que começam a enriquecer à custa dos cidadãos da nação. Isso aconteceu repetidamente com nações em desenvolvimento em todo o mundo, e nenhuma é mais emblemática do que o vizinho da Guiana, a Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do planeta. Já foi a terceira nação mais rica do mundo e hoje disputa com o Haiti pelo título de nação mais pobre do hemisfério ocidental. Então, isso significa que a Guiana terá o mesmo destino? Se não, o que ela está fazendo para evitar a maldição dos recursos? A Guiana, tendo observado a Venezuela entrar em caos econômico ao longo dos últimos 50 anos, tomou algumas medidas.
Em primeiro lugar, planeja direcionar grandes quantias de receitas de petróleo para investimentos muito produtivos. Isso inclui aumentar dramaticamente a qualidade e a capacidade do sistema educacional, incluindo a promessa de torná-lo totalmente gratuito. Para complementar isso, a Guiana está reformulando ativamente o sistema de saúde com o objetivo de se tornar exportadora líquida de serviços de saúde para a região. Teoricamente, isso atuaria como uma importante fonte de ganhos em moeda estrangeira no futuro, ao mesmo tempo em que melhoraria substancialmente a saúde e, portanto, a produtividade de seus cidadãos. No entanto, com a bonança de receitas de petróleo, a Guiana pretende construir uma extensa rede de estradas e rodovias para conectar não apenas as cidades e as regiões mais remotas do país, mas também para estabelecer melhores conexões com seus vizinhos. O objetivo de todos esses projetos é reduzir os custos de transporte, diminuir os tempos de trânsito e, em geral, impulsionar a competitividade econômica do país. A Guiana terá sucesso? Todos esses esforços, se ocorrerem conforme o planejado, provavelmente tornarão a Guiana uma nação muito próspera em apenas alguns anos. Portanto, a Guiana precisa extrair o máximo de petróleo o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que diversifica sua economia e investe em sua população, garantindo que suas instituições não sejam tentadas pela ganância a partir da montanha de dinheiro que já está começando a entrar no país. Até agora, parece que estão fazendo as coisas certas, mas ainda é cedo para dizer, e a história não tem sido gentil com nações em circunstâncias semelhantes. Daqui a uma década, a Guiana parecerá mais com a Noruega ou a Venezuela. O nome da Guiana se traduz como Terra da Água, mas, ao fazer a transição para a Terra do Petróleo, só o tempo dirá se isso beneficia seu povo. Ei, obrigado por assistir, não esqueça do seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. Fique com este vídeo que fala sobre o país mais desenvolvido da América do Sul. Te vejo lá.